Olá, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Ariane, estou aqui mais uma vez, então, com vocês para a gente trabalhar um pouquinho a disciplina de economia. Vou falar sobre a minha formação brevemente. Eu sou graduada em Ciências Econômicas, com mestrado em Teoria Econômica e doutorado em Administração Estratégica. Eu ministro a disciplina de Economia já há algum tempo, né? E é um assunto que me encanta bastante, que eu gosto muito. E eu estou hoje muito bem acompanhada aqui pelo nosso tutor, o Romário, que vocês também já conhecem, né? Romário, pode se apresentar para nós, por favor? Eu sou o Romário, eu sou o tutor do curso de Economia, certo? Hoje estou aqui junto com a professora Ariane para falarmos um pouquinho da disciplina, né? Fazer uma revisão da disciplina de Economia e falar um pouquinho também da APA, né, professora? Exatamente. Então, hoje, além da gente falar um pouco, retomar o conteúdo da disciplina, que é um dos nossos principais objetivos, a gente vai também, então, trabalhar um pouquinho o conceito, né, o que é aquilo que é pedido na nossa APA, nossa atividade prática de aprendizagem, certo? Então, vamos lá com a gente. Bom, o que a gente vai começar falando aqui? Uma coisa bem interessante, né, Romário? Que eu acho bacana até o Romário contribuir com a gente sobre isso. A diferença entre economia e ciência econômica. Então, na nossa aula ao vivo, a gente falou um pouquinho sobre a ciência econômica, né? Que enquanto ciência, a economia se preocupa e ela tem assim um arcabouço teórico muito forte que tenta compreender os fenômenos econômicos, né? Assim como o avanço das pesquisas, das teorias, né? Os historiadores mesmo da economia que a gente viu na primeira unidade da disciplina. Né? Eu queria falar um pouquinho, então, Romário, sobre a economia em si. Certo. Uma primeira perspectiva, a professora falou muito bem, existe essa diferença, ela é uma diferença teórica em que pese na prática nós nas conversas, nos diálogos do dia a dia, nós correlacionamos economia e ciência econômica como a mesma coisa. Só que, teoricamente, a ciência econômica ela deve ser entendida como um ramo específico que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços, diferente de economia. Quando a gente pensa em economia, e não em ciência econômica, nós estamos falando dos sistemas econômicos em si. Nós vimos na primeira unidade, professora, sobre a fisiocracia, o mercantilismo. Exato. Nós vimos nos primórdios, o primeiro sistema econômico, que era a agricultura, não era um sistema econômico que circulava bem os bens, né, mas era uma economia de subsistência. Exato. Certo? Então, a economia aqui, ela deve ser entendida como um sistema que coordena as atividades produtivas da sociedade. E a ciência econômica, fazendo uma diferenciação, ela é um ramo específico que estuda aí uma perspectiva mais abrangente, certo? Isso, da produção e distribuição. É interessante, né, até a gente falar, assim, trazer esse aspecto, assim, essa diferenciação que pouco se vê, né, por aí, mas é muito interessante de fato. E como o Romário falou, essas mudanças, né, ao longo dos períodos, ao longo da história da humanidade, a economia sempre esteve no centro, lógico, das preocupações dos pensadores, dos filósofos, né? Os primeiros que citaram a economia foram filósofos, né? O Xenofonte mesmo, que foi o primeiro que falou sobre o termo, o conceito de economia, mas porque a economia sempre esteve presente, né? Porque, de fato, a sociedade sempre teve que se preocupar e compreender como que ia cuidar dessa questão da produção e da distribuição de bens e serviços, Sim. né? E uma outra perspectiva, professora, é que quando nós estudamos todos os sistemas econômicos, nós percebemos uma particularidade. Todas elas giram em torno da escassez, certo? E da troca. E isso é muito presente dentro do sistema econômico atual, por exemplo. Com certeza. Lógico que com muito mais particularidades e muito mais complexidades. Mas a economia, o sistema econômico, ele surge como uma forma de troca de bens. Ou seja, aqui também nós temos a perspectiva da especialização.
não é? Exatamente, exatamente, porque antes a produção era toda voltada à subsistência. Sim. Quando ocorre o avanço tecnológico, você consegue começar a produzir com excedentes, surgem os primeiros comércios, as primeiras feiras, as primeiras cidades, a gente começa a ver as trocas. E aí é uma das bases aí que se diz, né, dos arranjos institucionais e comportamentais do capitalismo, é a produção voltada ao mercado e não voltada à subsistência, né? Então, a partir do momento que essa produção passa a ser voltada ao mercado, o mercado passa a ser o agente intermediário das trocas, né? Então, a gente já não faz mais troca como era no escambo antigamente, né? Pessoas trocavam bens com pessoas mesmo, né? Então, a partir do momento que o mercado passa a interagir, a fazer parte dessa interação, isso é uma característica marcante do sistema capitalista, né? E depois, claro, o mercantilismo, nesse período aí, que a gente pode dizer, da transição do feudalismo para o capitalismo, que é quando a gente tem essas características mais marcantes, né? Certo. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, então, relembrando aí, que a gente já até comentou na nossa primeira aula, trazendo o Romário para também auxiliar a gente aqui em alguns conceitos, mas a questão da escassez, né? Então, como o Romário bem colocou, a escassez é o que está no centro do pensamento econômico, das questões econômicas, porque é da escassez, né? Por um lado, escassez dos recursos produtivos, por outro, necessidades humanas ilimitadas, Sim. é que vem essa necessidade da economia. Inclusive, uma também dos arranjos institucionais e comportamentais do capitalismo é a questão das necessidades ilimitadas, de um comportamento aquisitivo e maximizador, que é o que já falava o Adam Smith, né? Falava sobre o liberalismo e sobre essas questões, então. Quer comentar um pouco? Sim, é importante salientar. Na semana passada, eu dei uma aula para o curso de comércio exterior e tem uma frase que ela é muito verdadeira. No comércio exterior, né, no comércio internacional, ninguém perde, todos ganham, porque essa relação de troca é que faz o que? O crescimento econômico. Exato. E uma perspectiva muito maior, e que eu acho que todos devem levar em consideração, que é o desenvolvimento econômico do Estado em si. Né? Quando a gente pensa em economia, a gente também tem que pensar na dignidade da pessoa humana. Com certeza. Por exemplo, né? Então, quando um país ele, não consegue produzir um determinado bem, ele pode, mas ele consegue, de uma outra perspectiva, produzir um outro, então ele pode buscar um país essa especialização para fazer essa troca. Exato. Né? É o que a teoria das vantagens comparativas fala, né? Do Adam Smith, David Ricardo, certo. Que falaram muito sobre isso, né? Que cada país deve se especializar naquilo que ele é bom, que ele é melhor, porque a produtividade, né? Então, cada país sendo mais produtivo naquilo, né? Ele tem vantagens. É claro que daí já existe outro olhar sobre isso, porque a gente mesmo, nós, né? O nosso país, o Brasil, ele é especialista em produção de grãos, de commodities, né? E o que acaba sendo uma desvantagem perante alguns países que exportam tecnologia, né? Que produzem tecnologia. Exato. Mas é isso. Essas necessidades que sempre existiram, né? São essas necessidades básicas de alimentação, transporte, educação, saúde, bens e serviços em geral, né? Que todos nós precisamos para sobreviver. E aí aqui vem as questões importantes, né? Porque o Romário já falou, e de fato, sobre a questão da economia e essa questão da escolha é a ciência da escolha, né? A gente tem que pensar nisso também, porque nós tomamos decisões econômicas todo dia. Todos os agentes econômicos, né? Pessoas, governo, empresas, nós tomamos decisões todo dia, não é, Romário? Exato. Você toma decisão todo dia quanto a que tipo de decisões que você precisa tomar? Como, por exemplo, compra de algum alimento. Exatamente. Certo? Qual alimento ele vai comprar, exato. Né? Qual roupa ele vai comprar, calçado. Então, se vou poupar, ou se vou investir, ou se vou consumir, né? São questões, então, que fazem parte das nossas decisões. E aí, a gente, dessa questão da escassez, né? Que vem as questões fundamentais da economia, que são o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, a gente tem que, dentro de um sistema econômico, são essas questões que um governo vai tentar resolver, né? Porque você tem essa questão dos recursos que são escassos e as necessidades ilimitadas. Bom, então, dando sequência aqui, que a gente tem até bastante coisa ainda para falar, essa combinação dos fatores de produção, né? É que nós vamos ter, então, esse processo produtivo, que o resultado disso são os bens e serviços em geral.
né? Então, a junção de trabalho, capital, que aqui significam as máquinas, equipamentos, e os recursos naturais. Aqui cabe até uma coisa importante de se falar, de qual que é o contexto tecnológico que a gente vive, né? Porque essa combinação sempre existiu. Sempre foi preciso a gente ter matéria-prima, a gente ter recursos humanos e ter tecnologia ou capital, máquinas. Mas a cada momento da história nós tivemos períodos distintos, né, do avanço tecnológico. Então, Revolução industrial, exatamente. Né? Então, a primeira revolução industrial, a máquina a vapor, foi uma grande invenção que trouxe mudança significativa nos processos produtivos. Profundamente, né? Exatamente. Então, depois a segunda com a eletricidade, a terceira já com o sistema Toyota de produção, sim, produção flexível. A quarta, né, que é a indústria 4.0, que aí já é a automação dos processos, a era digital, né, a digitalização total dos processos. E já falamos hoje numa quinta, já alguns pesquisadores falam que seria uma economia um pouco preocupada mais com os limites produtivos do planeta, né, do meio ambiente, que é uma questão que hoje já está em pauta também, e a empresa tem que ter essa preocupação, né? Sim. Não só com relação à logística reversa, tudo isso que são temas novos, né? E que abrange também um pouco de teoria comportamental, né, professora? O cliente hoje, ele escolhe uma empresa que valoriza mais o meio ambiente do que aquela que degrada. Com certeza. Certo? Com e certeza. Eu acho que esse padrão de consciência, ele teve uma alavancagem muito rápida, sobretudo com o avanço acho que a partir de 2010. Sim, né? Sim. Onde as informações, elas... Isso, quando a gente fala em indústria 4.0, mais ou menos exato, por aí, né? Exato. E isso é interessante, porque, pelo menos para quem vai escrever um TCC, levar em consideração a teoria comportamental dentro do contexto econômico é muito interessante e talvez aí até um mestrado, um doutorado dentro dessa perspectiva. Com certeza, é um tema muito atual e muito interessante mesmo, né? Bom, então, dando sequência aqui, a questão do sistema econômico, então, né, como a gente colocou, existe essa questão da necessidade de produção, de usar recursos produtivos para produzir bens e serviços, e aí que se dá, então, esse sistema econômico, né? Como que uma economia vai funcionar? Como que uma sociedade vai funcionar? Então, a gente tem os agentes econômicos, né? As famílias, o governo e as empresas, que estão interagindo ali, e temos também o setor externo, né? Algumas economias mais abertas do que outras, né? Eu já vou passar para você contribuir com isso também, né? Com esse gráfico aí sobre o sistema econômico, esse infográfico, mas a questão importante da gente falar, até quando a gente fala da abertura da economia, né? Que se um país é aberto, mais aberto ou menos, quer dizer, ele tem mais barreiras ou menos barreiras à importação. Então, nós mesmos, a partir dos anos 90, né, que o Brasil passou a ser um país com uma maior abertura econômica, foi justamente a redução das tarifas de importação, né, que foi com o governo Collor até que aconteceu, que a gente começou a trazer mais produtos importados para cá, para concorrer com os nossos, isso de fato foi bom para modernizar a nossa indústria também, mas essa questão da relação com o setor externo, então, é importante, assim como o Romário colocou, porque ele contribui com o bem-estar social, sim, né? E ocorre também a diversificação, né? Quando nós analisamos essa perspectiva aqui dentro, nós percebemos que ela está muito bem concatenada. Num primeiro momento, nós colocamos o governo aqui embaixo, em que pese alguns livros sobre teoria econômica, ele não coloca o governo como um agente, né? Uhum. Mas é importante que coloque, porque vamos pensar um pouco na nossa Constituição. A nossa Constituição diz que o Estado ele não pode intervir diretamente na economia, ele vai intervir indiretamente. Quando? Através de empresas de economia mista, né, as estatais. Sim, então, tem uma série de perspectivas. Então, aqui o governo ele também atua como um agente. Gera receita para o Estado, gera emprego. Então, é importante que aqui dentro, no setor interno, fique bem delineado para o aluno que a família e o governo, ele faz parte desta tríade, tanto quanto a família e a empresa. Com certeza. Tanto que, né, a gente for considerar aí as teorias do Keynes, né, que fala do princípio da demanda efetiva, que ele fala justamente que o crescimento econômico
ele vai depender das principais variáveis da demanda agregada, né? Que seria consumo, investimento, gastos do governo. Então, e o governo atua diretamente nisso. É o que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente falar de macroeconomia, que a gente fala um pouquinho, então, como que o governo pode atuar na política fiscal, monetária, né? Que o governo, então, ele regula, sim, a economia. Ele pode adotar políticas para estimular ou para desestimular, né? Então, ele é considerado um agente econômico que também vai ter um peso importante aí no andamento, né, na condução da economia, né? Quer falar sobre esse gráfico? Justamente, diferente do primeiro infográfico, aqui nós percebemos que não existe o governo, né? Mas podemos imaginar, então, professora, da seguinte perspectiva, o governo ele seria o que está fora, então ele está controlando, né, tudo isso. As unidades de produção, né, e as unidades consumidoras. Então, aqui, ele não deixa de estar presente, ele está a mão invisível. Seria isso? O governo aqui, ele vai atuar, a mão invisível, ela seria esse mercado intermediando esse fluxo, né? Tanto porque a gente tem de um lado as empresas, do outro as famílias. Aí a gente vê aqui um fluxo de bens e serviços que vai das famílias, elas consomem, né, produtos das empresas e o que elas fazem? Ofertam fatores de produção, porque nós ofertamos mão de obra para as empresas. Por outro lado, as empresas ofertam para as famílias produtos e demandam mão de obra. Então, é assim que ocorre, é o fluxo circular da renda, né? É dessa forma que a renda vai circular na economia. E o governo, ele vai atuar, sim, também induzindo, conduzindo, né? Vamos colocar um exemplo básico aqui. Em algum setor que precisa de um apoio ou de uma força, né? Um setor que está sofrendo com alguma crise, e o governo vai e reduz impostos, por exemplo, daquele setor, para estimular, né? Então, o governo vai atuar regulando esse fluxo, né? Certo. E aí a gente tem a questão dos dispêndios e da renda, que são... Isso aí até na contabilidade social, né? Quando a gente vai calcular o produto interno bruto, produto nacional bruto, se considera muito isso. Né, que para os estudantes de economia ainda vão ver isso mais à frente, né? Então, vamos lá, dando sequência aqui sobre a renda, né, que é gerada na economia, a gente tem alguns principais aqui citados, né, que classificados nessas 4 categorias. Os salários, que são a remuneração do fator de produção, trabalho, né, que também segue o mesmo fluxo da economia de mercado, que a gente pode ter, se você tem uma quantidade de mão de obra excessiva em certo setor, a tendência é que o preço do salário diminua. Se há carência de mão de obra naquele setor, o preço do salário vai subir. Os juros e os lucros, que são a remuneração do fator de produção capital, né, o lucro, que é a renda do capitalista, né, do dono do capital, do dono do proprietário da empresa, e os juros também, né, que é o que rende esse capital. E os aluguéis, que são remunerações dos proprietários de recursos naturais, como arrendamentos, né, de terras, por exemplo, são as categorias de renda, né, que são citadas. Quer comentar? Aqui na questão do salário, eu penso muito na questão da mão de obra, aí, tanto que eu até troco, professora, os links sobre os jornais da Europa, né, falando sobre economia, até mandei, acho que domingo passado, para a professora, né, eles fizeram um documentário muito interessante a respeito de mão de obra e a questão da migração. A professora falou sobre o excesso de mão de obra, que isso diminui o salário. Na Europa, está ocorrendo um fenômeno que é a questão da migração. Não, os migrantes estão fugindo das guerras e tal, e a Europa está fechando, né, para esses migrantes. E eu penso a respeito disso, o quanto que isso impacta, pensando que a Europa tem um grande número de pessoas velhas. A Europa está envelhecendo. Sim, assim como vários, né, países e continentes do mundo, né? E como isso impacta? A professora pode explicar? Então, existe essa questão, de fato, é o que você comentou mesmo, né? Se você restringe a entrada de mão de obra ainda, mas existem alguns países que vão no caminho contrário, né? Que eles estão atraindo mão de obra jovem, né? Pessoas jovens, porque a população está envelhecendo muito. Mas, de fato, existe essa preocupação. Cada país tem uma condução, né, nesse tipo de política, mas quando a gente fala da globalização produtiva, tá relacionada com isso. E não é interessante fechar o mercado, né? Fechar Exato, com certeza não. aspecto. Com certeza não. Mas é isso.
Maravilha, vamos lá então, dando sequência. Aí agora a gente vai falar um pouquinho então sobre as duas grandes áreas, né, da economia aí. Primeiro a microeconomia, tá? E depois a gente fala um pouco sobre a macro. Vocês já estudaram, já viram nas aulas gravadas, já leram a apostila, né? Já sabem que a microeconomia é um ramo da economia que estuda o comportamento dos agentes econômicos individualmente. Aqueles agentes econômicos que a gente falou, né? Então, o comportamento das empresas, o comportamento do consumidor, das famílias, né? Então, ela estuda o comportamento das unidades individuais, certo? Analisa a formação de preço de mercado. É aquilo que a gente comentou, e nós vamos ver um gráfico que fala sobre a economia de mercado, né? Essa economia, então, predominantemente capitalista aí que a gente tem no mundo, né? Que é o sistema econômico predominante, que é essa economia de mercado. Em que existe essa força invisível do mercado que conduz essa economia. Mas aqui, o que na microeconomia a gente analisa? Que o preço é determinado pela interação desses agentes, né? Então, e aí aqui tem um conceito muito importante, que é ceteris paribus, né? Alguns falam ceteris paribus, que é um termo em latim, né? Que ele fala tudo o mais constante, né? É isso que quer dizer. Quando eu vou fazer uma análise, a gente colocou até um exemplo legal aqui. Quando você vai fazer uma análise, o estudo é dirigido apenas àquele mercado. Por exemplo, se eu quero analisar o mercado de leite ou o mercado de algum produto agrícola, a gente colocou até ali o leite como exemplo, nós já vamos ver, mas você deixa as externalidades fora desse modelo. Porque se eu for considerar, por exemplo, for fazer uma análise sobre o impacto da variação do preço de um produto na sua demanda, e eu for considerar que a renda do consumidor também alterou, eu não consigo fazer essa análise só sobre o preço e a demanda, né? Então, existem essas questões que a gente tem que considerar como constantes, né? Fora do modelo. Certo. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho dos exemplos. O exemplo ainda é bem interessante. Deixa eu ver se ficou aqui o exemplo. Eu acho que é o próximo. Não. É o próximo ainda. Isso. Tá. Depois a gente volta daí para falar da demanda ali. Isso. É interessante, aqui na ceteris paribus, nós colocamos 2 exemplos. A professora, ela citou o preço do leite. Aqui, quando pelo menos nós pensamos em agricultura, né, nós temos que pensar na sazonalidade e em vários eventos que ocorrem, que são eventos externos e que o produtor rural ele não consegue controlar. Né? No direito, nós vemos isso com mais clareza, porque são fatos que podem, inclusive, cancelar um contrato, né? Isso também afeta a economia. Com certeza, com certeza. E aqui, o que nós iríamos considerar em relação à variação do preço do leite? Inúmeros fatores, como a disponibilidade de vacas, número de fornecedores, as chuvas, né? E é muito importante que seja analisado isso de forma pormenorizada, de forma que não se invista dinheiro para que haja a perda, né? Porque o investimento ele tem que ter o retorno, certo? Exato. Então aqui o exemplo fala até assim, ó. Um economista lançando mão desse arcabouço aí, esse modelo de ceteris paribus, né? Como fazer com que os outros fatores permaneçam constantes e isso pode fazer com que os outros permaneçam constantes, poderá tornar possível uma relação entre a redução da oferta de vacas e o aumento no preço de leite. Então, assim, eu consigo fazer essa análise fria ali, de que a redução na quantidade de vacas vai aumentar o preço do leite. Mas se eu considerar outros fatores também, né? Então, por isso que essa análise ceteris paribus quer dizer assim, eu estou analisando a quantidade de vacas e o preço do leite, considerando que os demais indicadores se mantenham constantes, né? Não alterem. Então, voltando aqui, só para a gente falar um pouquinho, a divisão do estudo, né, microeconômico, então isso aqui é importante que a gente sempre tem em mente, que a microeconomia, ela tem essas duas grandes áreas, depois a gente fala um pouquinho também nas disciplinas, acho que você vai ver um pouquinho sobre estruturas de mercado, né, monopólios, oligopólios, mas aqui a gente fala um pouquinho sobre a análise da demanda e da oferta. Dentro da análise da demanda, a gente tem a teoria do consumidor. Então, é muito importante para a economia a gente conseguir saber analisar como o consumidor se comporta, que variáveis afetam, né, a escolha.
Você aí, o que afeta a sua escolha quando você vai comprar um produto? É o preço do produto? É o preço de um produto substituto? É a sua renda? Né? Cada um tem alguma variável que vai afetar mais a sua decisão. E a teoria da demanda de mercado, ela analisa o mercado como um todo, né? Como anda a demanda por combustível, por exemplo. Eu posso fazer uma análise sobre a demanda do mercado como um todo, ou eu posso fazer uma análise de como o Romário se comporta quando o combustível aumenta ou diminui, né? Então, essa é a diferença. E a análise da oferta, a teoria da produção, da oferta individual da firma, da empresa, como que a empresa toma essa decisão, com base na quantidade de recursos que ela possui também, quantidade de insumos, né? E a teoria dos custos de produção, da oferta de mercado, né? Que a gente aqui nessa parte, estudando microeconomia mais a fundo, a gente estuda a questão de custo marginal, custo médio, como que a empresa faz para minimizar seus custos. Lembrando que a empresa, enquanto unidade produtiva, ela não opera por bondade, né? Ela opera visando o lucro, né? Isso é uma fala do Adam Smith, até que ele fala: você não pode depender da bondade do padeiro para produzir o seu pão, não é pela bondade dele. São agentes econômicos buscando lucro, né? E é justamente isso que também na análise da oferta a gente estuda. Sim, eu Pode posso fazer só complementar. uma Com complementação? certeza. Para os alunos que querem prestar concurso público, como, por exemplo, para diplomata, carreira diplomática, né, ou Bacen, por exemplo, é muito importante o estudo da microeconomia e da macroeconomia, né? Então, de certo modo, vocês devem aprofundar os estudos de vocês dentro dessa perspectiva, não é isso, professora? Exatamente. Porque são questões que caem em peso e são elas que, de certo modo, derrubam muitos candidatos. Com certeza. Certo? As modelagens, né, os modelos microeconômicos e macroeconômicos, né? Certo. Bom, então a demanda, né, é uma escala ou uma curva que relaciona possíveis preços com quantidades demandadas. Então, por exemplo, ao preço X do combustível, ao preço X, a gente vai ter uma quantia vendida de combustível. Ao preço Y, já vai ser outra quantia vendida. É claro que uns produtos com mais ou menos intensidade, essa variação acontece, que é o que a gente vê aí ao longo da disciplina, quando fala sobre elasticidade. Cada produto, tem um produto que pode ser mais inelástico ou um produto mais elástico. O que quer dizer isso? Que ele pode ser mais sensível ao preço ou menos sensível ao preço, dependendo da sua essencialidade. Se é um produto que é essencial, vamos supor um remédio que você precisa comprar, o preço pode variar o quanto for, que você não vai deixar de consumir, porque é uma necessidade que você tem. Agora, se for um produto, né, supérfluo, um chocolate, um doce, não, tem algumas pessoas que consideram o chocolate como essencial, né? Eu sou uma delas. Então, mas assim, por isso cada consumidor tem a sua cesta de consumo e o seu gosto ou preferência, né? Então, é justamente isso. Então, na economia, a gente pode tentar, assim, generalizar o comportamento, mas nunca a gente vai ter o mesmo comportamento de todo mundo. Quer dizer, se o preço do combustível subir, vai cair, todo mundo vai comprar menos combustível? Não necessariamente, né? Pode ter uma pessoa que gaste mais ainda, mas é um comportamento, essa lei geral da demanda, que é geral, de fato, que a maioria, é um comportamento, né, da maioria das pessoas, tá? E aí a quantidade demandada, que é um ponto da curva, então a gente tem aqui uma curva de demanda para a gente destacar aqui, que é essa relação inversa. Por que essa curva de demanda é negativamente inclinada? Porque existe uma relação inversa entre preço e quantidade. Quando o preço sobe, a quantidade cai. Quando o preço cai, a quantidade sobe. Por isso que ela tem essa relação inversa, certo? Bom, dando sequência aqui, a gente falou um pouco. Essa parte B aqui que a gente não falou. Utilizando essa condição para a realização de modelo de concorrência perfeita, a gente podemos apenas considerar alterações simples do preço do mercado, tais como, então, considerando os ceteris paribus, né, ou seja, tudo mais permanecendo constante, a gente pode dizer que se a oferta de um produto ou serviço diminuir, o preço no mercado aumenta. Se a demanda por um produto ou serviço diminui, o preço praticado também diminui. Se a oferta de um produto aumenta, o preço tende a reduzir. Você não vê isso no supermercado? Nós vemos isso, né, constantemente, principalmente nos produtos agrícolas mesmo, né, que dependem de safra, por exemplo. Então, quando a gente tem
um período de safra muito, né, de alta produtividade, de alta produção, você vai ter preços menores. E se há alguma geada, algum problema, excesso de chuvas, né, a gente teve, né, recentemente aí passamos por um período intenso de chuvas aí, acho que pelo Brasil inteiro, né? Então, isso impacta na produção, no caso, e os preços vão subir, né? Bom, então, tá. E aí, por quê, né, Romário? É bem interessante isso aqui, a gente pensar por que que acontece essa relação inversa entre preço e quantidade. É claro que porque a gente não quer gastar mais com, né? Se eu vejo que um produto aumentou o preço, eu vou tender a diminuir o meu consumo. Mas existem dois efeitos aí que causam isso, que são chamados efeito de substituição e o efeito renda. Porque quando eu vou lá e subir o preço de um produto, eu vou tentar substituir esse consumo por outro, né? Então, se eu chego lá, a carne bovina subiu de preço, eu vou optar por outro tipo de carne. Quer citar também algum exemplo? Como que acontece isso? Acho que a professora já né? Mas são vários, né? Então, por exemplo, se para mim tomar refrigerante ou suco, eu gosto dos dois, para mim tanto faz. Então, se subiu muito o preço do suco, eu vou tomar refrigerante. E aí é só um exemplo, né? Claro que não é esse o comportamento de todo mundo, como eu falei. Mas e o efeito renda já tem a ver com se o preço do produto aumentou, eu tenho uma cesta, porque uma coisa que é importante, né, na microeconomia, que a gente tem uma coisa chamada de restrição orçamentária. Todo mundo tem, né? Então, a gente tem a nossa restrição orçamentária, claro que depende da nossa renda, a nossa quantia de renda é que vai definir a minha cesta de consumo. Se eu posso consumir mais ou menos, que produtos que eu vou colocar nessa cesta. Então, se o preço de um desses produtos aumentou, a minha renda disponível diminui, né? Então, por isso que eu vou reduzir o meu consumo também. Então, são esses dois efeitos que levam a gente a compreender isso, esse comportamento, né, que é essa curva negativa da demanda, tá? E a oferta, então, é o que as empresas estão dispostas a oferecer, certo? Vai depender, ela varia na proporção direta daí, diferente da demanda, que é inverso, na oferta essa proporção é direta, ou seja, maiores preços, mais a empresa quer oferecer esse produto, certo? Eu até dei um exemplo, acho que na outra aula, costumo dar esse exemplo sempre, é uma empresa que trabalha com dois tipos de produto, né, que ela pode ter essas duas produções, uma usina, por exemplo, álcool e açúcar, ela vai dar prioridade para aquele produto que o preço estiver sendo melhor pago no mercado. Minha de escopo? Isso, também. Sim, também entra nessa questão, né? Mas a empresa, lógico, ela vai preferir isso, né? Que ela vai preferir direcionar a sua produção para produtos que tenham maior preço. E quando o preço dos produtos aumentam, elas tendem a querer produzir mais. Então, aqui a gente vê que essa a quantidade que os vendedores querem ou podem vender, né? Então, ela se desloca para a direita quando aumenta para qualquer preço dado, ou se desloca para a esquerda quando cai esse preço. Então, a empresa, né, a unidade produtiva, ela vai sempre tender a querer ofertar mais quando o preço está maior e ofertar menos quando o preço está menor. E é o contrário da demanda. E por isso que vai ter que existir um equilíbrio de mercado. E daí que vem, então, o nosso gráfico aqui, que mostra esse equilíbrio de mercado. A gente tem a curva de demanda descendo aqui, né, que é a negativamente inclinada, e a curva de oferta, que é positivamente inclinada. O ponto de equilíbrio ali, onde está sendo mostrado, né, o que a gente tem ali? Acima, quando a oferta está maior do que a procura, a gente tem um excedente de oferta. Quando, aí ali embaixo, a questão da escassez. Quando, o que acontece? Quando a oferta está menor do que a demanda, a gente tem uma escassez. E aí você vai ter um excedente de oferta ou excedente de demanda. Quando o preço está acima do equilíbrio, há uma pressão para que esse preço baixe. E quando o preço está abaixo do nível de equilíbrio, há essa pressão para que o preço suba, né? E é assim que se dá esse equilíbrio de mercado, tá? Bom, então, para a gente já indo para os últimos assuntos aqui da nossa aula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a macroeconomia, que daí já é diferente da micro, que estuda os comportamentos individuais, né? A macro estuda o comportamento geral da economia, tá? Então, a gente já falou sobre isso na outra aula também: renda, emprego, desemprego. Os objetivos da macroeconomia são gerar produto agregado, reduzir nível de desemprego, estabilidade de preços, transações externas, crescimento econômico, são os objetivos. E aí a gente sabe, já vimos também na nossa aula,
sobre os instrumentos macroeconômicos, as políticas que o governo tem. Então, a fiscal, né, que é a questão da arrecadação e dos gastos do governo, também pode ter como objetivo ou estimular ou desestimular a economia. A monetária, que controla as variáveis, como moeda, crédito e taxa de juros. A política cambial comercial, que controla a taxa de câmbio, né? O nosso regime é flutuante, mais chamado de dirty floating, né? Que é uma flutuação suja, porque o governo pode interferir comprando e vendendo dólares para tentar estabilizar o preço. E as políticas de renda, como o governo ele atua aí na formação da renda, dos salários, dos aluguéis, né? Bom, então vamos dar sequência aqui, que a gente está com o tempo um pouquinho apertado e o Romário ainda vai falar sobre criptomoedas para vocês. Então, aqui só para a gente lembrar, dentro da política monetária, que é a que cuida da quantidade de moeda em circulação. O governo tem todo o controle sobre, não é ele que emite, é só o governo que pode emitir moeda, né? Existem os meios de pagamento, podem ser com maior liquidez ou menor liquidez. A moeda, né, o papel moeda, ou a quantidade de dinheiro que a gente tem nos bancos comerciais, na conta corrente, essa é a moeda na sua forma mais líquida, para pronto pagamento. Tá? Então, a moeda é um instrumento, um objeto que é aceito pela população como meio de pagamento, é uma aceitação garantida por lei, certo? E aí, como que o governo pode atuar, então? Ele pode emitir mais moeda, ele pode atuar sobre as reservas compulsórias, que é uma parte que é obrigado a manter nos bancos comerciais, né? Que ele tira dinheiro de circulação dessa forma, o governo. Ele pode atuar comprando e vendendo títulos públicos, colocando dinheiro também de circulação, com os redescontos, que são políticas de desconto para empréstimos junto aos bancos, e regulamentando as taxas de juro e de crédito. Aqui a gente colocou dois modelos, dois exemplos, né, de notícias recentes, só para a gente ver como que os governos atuam com as suas políticas monetárias. A própria China, né, adotou aí uma política de corte no depósito compulsório, ou seja, possibilitou uma disponibilidade maior de dinheiro, que as pessoas fiquem com mais dinheiro para gastar mais, para aumentar esse consumo, certo? Então, ela aumentou. Desculpa, gente. Ela para a recuperação econômica, ela cortou o depósito compulsório, certo? É isso. A China anunciou o primeiro corte no volume de dinheiro que os bancos mantêm como reservas, para reforçar o ímpeto, é isso mesmo, do crescimento econômico, tá? Então, depois que o investimento se estabilizou e o consumo já se recuperou nos primeiros meses. Então, você estimula o consumo, é isso que eles fizeram. Cortaram o compulsório, certo? Quando você corta esse compulsório, você está deixando que os bancos tenham mais dinheiro para emprestar. E aqui a gente teve em 2021, né, uma alteração. Nesse momento o governo ainda não cogitou, acho que mexer no depósito compulsório, o governo atual, né? Mas essa mudança foi feita em 2021, que o governo subiu o compulsório para tentar conter ainda os efeitos da pandemia, né? Então, aqui, o que o Banco Central fez lá em novembro de 2021 foi aumentar essa alíquota do compulsório, diferente do que a China fez lá, né? Então, aqui, o governo aumentando o compulsório, o que ele está fazendo? Tirando dinheiro de circulação, certo? Fazendo com que os bancos mantenham mais reserva. Então, e se essa volta acontecesse, representa, a volta a volta aconteceu, né? Da taxa de 20%, representa a retirada de circulação de 42 bilhões que os bancos comerciais teriam para emprestar e que têm que manter retidos, então, junto ao Banco Central. Depois vocês leiam essas notícias, se tiverem mais dúvidas, mandem para a gente, né? O Romário pode nos ajudar também. E outra notícia aqui recentíssima, né? Que o Copom manteve a taxa Selic, inclusive no dia de hoje foi divulgada a ata do Copom, acho que foi hoje ou ontem, foi divulgada a ata do Copom, onde o Comitê de Política Monetária faz uma análise da conjuntura econômica do país antes de definir isso. Se os juros vai aumentar, se vai cair, se vai manter. Busquem isso também na internet, deem uma lida que é bem interessante. E os recados que o Banco Central deixa, então, com relação a essa alteração, deixamos um artigo para vocês buscarem também, realizarem a leitura, tá? Então, que a autoridade monetária máxima, né, que é o nosso Conselho Monetário Nacional, por meio do Comitê de Política Monetária, decidiu manter a nossa taxa de juros Selic a 13,75%. Há muita crítica por parte do governo quanto a isso, porque, de fato, juros altos não são bons, né, para estimular o crescimento econômico, mas existe lógico, essa questão da conjuntura que é analisada para tomar uma decisão dessa, tá? Então, agora,
A gente vai falar aqui rapidinho só sobre as funções da moeda, antes do Romário falar sobre a criptomoeda. Eu costumo dizer uma coisa bem interessante, né, que a tecnologia, ela avança, a sociedade avança junto e as teorias têm que avançar também, né? Então a gente fala sobre economia monetária hoje, tendo esse contexto de mudança, né, com a introdução das moedas, criptomoedas, uma nova forma de pagamento, não regulamentada ainda, mas que altera todo também um cenário monetário de um país, né? Então, aqui só para a gente lembrar quais são as funções da moeda, ela é um instrumento de troca, é um denominador comum de valor e também é reserva de valor. E aí a gente fala, então, para terminar a nossa revisão de hoje, a gente fala sobre a APA, que é a nossa atividade prática de aprendizagem, tá? Que o Romário vai falar para a gente um pouquinho, então. A gente tem um artigo que foi disponibilizado sobre a questão da lei da oferta e da demanda, que no investimento financeiro também ocorre isso, né, que é essa relação. E aí ele diz o seguinte, a APA, já vou passar para o Romário. Analisando o artigo acima e o conhecimento adquirido na disciplina de economia, descreva sobre o mercado de criptomoedas, fazendo um paralelo com a lei da oferta e da demanda. Vocês deveriam, então, pesquisar sobre o que são criptomoedas e quais os principais fatores que impactam nesse mercado. Romário? A atividade em si, ela está bem simples, ela não é nada muito complexo, né? Basicamente, o que vocês irão pesquisar é o que são as criptomoedas. Ali, até tem um exemplo entre parênteses, né, que são as bitcoins. Mas não é só as bitcoins que estão rodando no mercado. Tem a Ethereum, né, tem a Litecoin. Então, tem várias e várias moedas, né, criptomoedas, que estão circulando. E o que vocês devem compreender inicialmente? É que essas moedas, como a Ariane falou, elas são descentralizadas, portanto, não tem um governo tomando conta, controlando, né? A figura do Bacen aqui, ela não existe. Então, basicamente, são relações civis que nascem aqui dentro dessa perspectiva. Tanto que as criptomoedas, elas são reguladas pelo Código Civil. Elas não são reguladas pelas leis do Bacen, pelas resoluções. Não. Elas são reguladas pelo Código Civil, que são relações que nascem de duas pessoas físicas ou duas pessoas jurídicas, ou uma pessoa física com uma pessoa jurídica, pode nascer de várias relações, não necessariamente, né, nessa ordem. E nós podemos perceber que as transações, né, das criptomoedas, elas são registradas em um livro-razão, certo? Distribuído no chamado blockchain, né? E aí, dentro desse blockchain, nós temos o chamado hash. O hash, ele tem uma função criptográfica, certo? Que é usado para proteger a integridade das transações e permite que nenhuma moeda ela seja criada ou gasta mais de uma vez, certo? Então, o hash ele é agrupado, né, em blocos não, o blockchain eles são agrupados em blocos e cada bloco ele tem um hash, ele é único, certo? E ela é calculada a partir do conteúdo do conteúdo do bloco e do hash do bloco anterior. Então, é algo bem complexo, porque se alguém tentar modificar uma transação em um bloco, todos os hashes subsequentes, eles são alterados. Então, dessa forma, é fácil identificar quem foi o usuário, né, quem foi a pessoa que fez essa alteração. E tem uma particularidade aqui dentro, ela sofre com a escassez também, né? Vamos pensar no Bitcoin. O máximo que se consegue minerar são 21 milhões, né, de Bitcoins. E essa mineração ela precisa ser feita através de uma resolução de problemas matemáticos complexos através de computadores. E tem uma crítica ferrenha aqui em cima das criptomoedas, no sentido de que o gasto de energia que é comprometido para a mineração das criptomoedas, o quanto de energia é gasto, isso é bem problemático, tanto que em alguns países a mineração ela foi proibida, certo? A mineração ela foi proibida.
Vamos pensar também em uma outra moeda, a Ethereum. A Ethereum, diferente do Bitcoin, ela já não tem um limite. Contudo, ela tem uma taxa anual de defesa, certo? E a Bitcoin, ela tem um limite maior que o Bitcoin. Então, percebe-se que para cada tipo de moeda, existe uma diferente perspectiva, certo? Mas todas vão ter uma escassez envolvendo, né? Dentro dessa perspectiva. E uma peculiaridade que eu trouxe aqui é com relação à Venezuela. Eu não sei se a professora chegou a ver isso, mas a Venezuela, ela usou a ICO, né, uma ICO, não sei como é que se pronuncia, mas ela é uma chamada de Initial Coin Offers, né, que é um crowdfunding baseado em criptomoedas. E qual que era a perspectiva da Venezuela? É levantar o capital para que sua criptomoeda, a Petro, né, no caso, ela criasse um fundo. Então, em 2018, foi emitido cerca de 100 milhões de tokens, né, com a promessa de que cada token seria lastreado em um barril de petróleo no país, por isso que o nome é Petro. Então, ele vinculou dentro da perspectiva do petróleo. Mas, com isso, gerou uma série de problemas. E uma crítica que foi feita, aliás, 2 críticas que foram feitas, é que isso violava garantias internacionais, né, impostas à Venezuela, e os investidores, eles desconfiaram, porque como é que qual que é a capacidade do governo de cumprir essa promessa quanto à vinculação ao petróleo? Certo? Então, isso foi um problema criado, tanto que a Petro, ela não foi para frente. Entendo. Ela não foi. Eles estão tentando, mas não há uma compra, né, de criptomoedas em cima da Petro por causa dessa perspectiva. Muito interessante. Então, é dentro dessas nuances que vocês devem realizar a atividade. Como a oferta, a demanda, né, ela impacta dentro dessa perspectiva da criptomoeda. Lógico que essa peculiaridade vocês não precisam colocar na atividade, certo? Mas vocês devem dizer como a oferta e a demanda, como esse princípio, ela impacta dentro da criptomoeda, né? Das criptativas. Maravilha. Certo? Nós podemos falar sobre uma outra coisa? Eu acho que o nosso tempo está estourando, mas vamos lá. Com relação a essa questão de ser criptoativo ou criptomoeda. Sim, legal. Há essa confusão teórica, né? Um embate teórico em cima disso, porque porque a Receita Federal, ela cobra, né, a tributação e ela considera como um ativo. Só que, do mesmo modo que tem quem critique que seja chamado de moeda, porque ela não é fiduciária, né? Sim. Há quem diga também que ela também não é ativo porque não há presença de um órgão regulador para ser chamada de ativo. Entendo. Né? Sim. Então, é isso. Maravilha. Muito legal, né? O Romário é um estudioso aí do tema também, né? A gente vai... É um tema que a gente já fala faz tempo de trazer também uma pessoa para fazer uma palestra, alguém do mercado, né? Uma hora a gente pode fazer um podcast aqui com alguém que é do mercado para falar um pouquinho mais, né, sobre Bitcoin. Então, terminando aqui, ali era a pergunta, né, que vocês vão ter que responder, então, na APA, que vocês podem pesquisar aí, que vocês vão encontrar bastante informações. E aí, a gente tem só uma questãozinha aqui para finalizar. O Homo econômicos, né? Ele é o quê? O homem econômico racional, né? É aquele, então, que ele tem o princípio da racionalidade, que, como a gente comentou, ele quer buscar o lucro, maximizar a sua riqueza, né? E aí aqui fala também de quais não são fatores de produção, né? Que seria, é fator de produção, mão de obra, capital, terra, matérias-primas, não o fogo, né? É um exemplo de questãozinha aqui para nós. Sobre o gráfico também do equilíbrio de mercado, a gente tem os preços ali de 12, 13, 14 e a quantidade de 13, 14 e 15. Então, o que diz aqui? Que na interseção das curvas de oferta e demanda, que é o ponto E, ao se cruzarem, teremos o preço e a quantidade de equilíbrio. Isto é, o preço e a quantidade que atendem às aspirações do consumidor e também dos produtores de forma simultânea.
Tá certo. Quando a quantidade ofertada estiver abaixo daquela do equilíbrio, ponto de equilíbrio, haverá um excesso ou excedente de produção. Não, já dá para ver que não, porque a quantidade ofertada baixa, não vai haver excesso de produção. Mas se a quantidade ofertada se encontrar acima do ponto, teremos uma situação de escassez? Também não, né? Porque se a quantidade ofertada está acima, você tem um excesso de produção, certo? Então, a correta aqui é a letra A primeira alternativa. São alguns modelos aí, então, de questões que vocês têm também para resolver. Bom, então, pessoal, era isso, né? A nossa aula de revisão hoje, então, de economia, com o tutor Romário, eu, professora Ariane, mais uma vez. E a gente é muito legal, né? Um prazer a gente sempre estar aqui para conversar com vocês, né? Sobre assuntos interessantes, como é a economia. E eu gostaria de desejar a vocês, então, boa sorte na prova. Fiquem sempre atentos ao calendário acadêmico, né? Que lá vocês vão ter acesso a todos os prazos das atividades, né? O tutor Romário também está sempre à disposição de vocês, né, para trabalhar com essas questões de prazos, tudo, certo? Certo. Então, eu agradeço, quer se despedir também? Eu que agradeço, professora, pela participação aqui nesta aula de revisão, certo? E para os alunos de ciência econômica, qualquer dúvida, estou no Fale com o Tutor, certo? Maravilha. Gente, muito obrigada. Obrigado, pessoal do estúdio aqui, Luísa Tassi, né? Uma excelente noite, bom descanso para todos vocês e até logo.